Episódio da Grampolândia. Eu dizia no final de semana passada que esta semana muitas revelações seriam feitas porque os coronéis Zaqueu e Evandro Lesco pediram reinterrogatório e também o cabo Gerson. Os coronéis já foram ouvidos. Falta agora ouvir o cabo Gerson. E são impressionantes os depoimentos. Os depoimentos elucidam muitas coisas. Os coronéis, é bom relembrar alguns fatos. Primeiro, o governador Pedro Taques sempre defendeu os coronéis. Sempre tentou evitar que eles fossem presos. Sempre tentou protegê-los. E foi o governador da história de Mato Grosso que teve 6 a 7 secretários presos durante seu governo, por causa dessa questão do grampo. E os coronéis agora, diante da iminência última de irem para a prisão, resolveram contar a verdade. Ou seja, os mandantes dos grampos, os verdadeiros donos da Grampolândia, os que arquitetaram tudo isso, foram Pedro Taques, candidato a governador, e Paulo Taques, seu advogado, primo irmão e ex-chefe da Casa Civil. E os grampos começaram em 2014, quando o coronel Zaqueu recebe em sua casa o então candidato Pedro Taques, dizendo que tinha alguns adversários que estavam perturbando, esse foi o termo usado pelo coronel, e que ele gostaria de ouvi-los. E que se não era possível grampeá-los. E aí começaram os grampos. Todos os advogados das campanhas adversárias, os coronéis confirmaram que foram grampeados durante a campanha. Citaram explicitamente José Antônio Rosa. Mas eu repito, todos os advogados adversários da campanha de Pedro Taques foram grampeados. Foi grampeada a deputada Janaína Riva. Foi grampeada Janete Riva. Foi grampeado o jornalista Muvuca. Foram grampeados amantes, aí já no governo, do chefe da Casa Civil, Paulo Taques. E foram grampeados os adversários políticos. Depois, no governo, inseguro, querendo saber das movimentações do seu vice-governador, foi mandado grampear o vice-governador e também um dos seus assessores, para ver como é que eles estavam articulando politicamente no Estado. Ou seja, o governador não confiava em ninguém. Queria grampear e ouvir até os seus auxiliares, os seus adversários políticos. O coronel Evandro Lesco chegou a pedir desculpas por ter tentado obstruir a justiça. Ele colocou o microfone na farda e foi tentar gravar o desembargador Orlando Perry para que ele ficasse impedido de julgar o caso. De quem que é essa mentalidade criminosa? É de brilhante advogado criminalista? A gente sabe que Pedro Taques é exímio professor de direito e que Paulo Taques é brilhante advogado com um bom escritório estabelecido no Estado. E o Evandro Lesco colocou o microfone na farda para gravar o desembargador Orlando Perry. Agora os coronéis estão indicando
que quem deu a ordem para fazer tudo isso foi o governador Pedro Taques e o chefe da Casa Civil, Paulo Taques. É evidente que não podia ser o funcionarinho, desculpa a expressão, vou até me corrigir, é evidente que não podia ser o funcionário lá do protocolo da Casa Civil que tinha interesse de sumir com o ofício do promotor de justiça, Mauro Zac. É evidente que não era o funcionário da Casa Civil que tinha interesse de sumir com o protocolo, no qual o secretário de Segurança Pública dizia ao governador dos crimes que estavam acontecendo e que ele não tomou providência. Ao contrário, a providência tomada foi demitir o secretário. Foi demitir quem denunciou. E foi proteger os coronéis que, a mando do governo, estavam grampeando a sociedade. Isso que os coronéis relataram ontem na Justiça Militar. Evandro Lesco era amicíssimo da família Taques. Andavam juntos. Foi nomeado chefe da Casa Militar. Coronel Zaqueu, comandante da Polícia Militar. O coronel Siqueira, secretário de Justiça. Os coronéis de Taques estavam envolvidos na Grampolândia a mando do governador. Desonraram a farda. Desonraram uma instituição séria como é a Polícia Militar. As confissões dos coronéis são graves também para o Ministério Público. Eles chegam a afirmar algumas coisas importantes. Por exemplo, Evandro Lesco afirmou que o ex-chefe do Ministério Público, o Dr. Paulo Prado, foi quem doou a placa Witron, que pertencia ao GAECO, para grampear os adversários do Taques. Se a placa não tivesse sido doada pelo procurador Paulo Taques, nós não estaríamos aqui, disse, aliás, vou repetir. Se a placa não tivesse sido doada pelo procurador Paulo Prado, nós não estaríamos aqui, disse Lesco. Lesco também disse que dentro do GAECO, o esquema barriga do aluguel seria uma prática comum, adotada pelos coordenadores. Segundo o coronel promotor Sério Wilson, teria solicitado em 2010 que ele inserisse um telefone de um assessor do ex-deputado Riva. Lesco também imputa o mesmo esquema na Operação Aprendiz, que envolve o ex-vereador João Emanuel, e que os pedidos eram feitos pelo ex-coordenador do GAECO, promotor Marco Aurélio de Castro. Evandro Lesco diz ainda mais o seguinte, que o promotor de justiça Marcos Regenoldi chegou a falsificar a assinatura de um cabo da PM entre 2013 e 2014. O coronel afirma que o cabo Boaventura lhe procurou para falar sobre o nome de uma pessoa que não guardava relação com o objeto da investigação do fato ilícito. Isso aí é facílimo investigar. É só mandar fazer o exame grafotécnico para ver se a assinatura era mesmo do cabo. Se não era do cabo, está comprovada a afirmação do coronel Lesco. Essa placa Witron, é só fazer uma investigação para ver se a placa ainda está no Ministério Público. Se não estiver no Ministério Público, se a placa sumiu de lá, essa é a placa indicada que foi utilizada para gravar os adversários. Não é tão difícil assim terminar, concluir essas investigações e essas pistas dadas pelos coronéis. É evidente que o governador Pedro Taques está
negando os fatos. Ele afirma confiar na verdade e na justiça, pediu para ser ouvido no Ministério Público e na polícia. Ainda que não tivesse pedido, o governador Pedro Taques é interessante, né? Ele sabe que ele vai ser ouvido pelo Ministério Público e pela polícia. Aí ele fala, já pedi para ser ouvido no Ministério Público e na polícia. Claro, o senhor vai ser ouvido. O senhor vai ser ouvido. Desta vez, na condição de investigado. Tomara que isso ocorra para que eu possa desmentir ponto por ponto o que foi dito contra mim. Os promotores de justiça citados pelos coronéis, o jornal A Gazeta tentou ouvi-los e não conseguiu. Eu estou aqui nas mãos com a edição de hoje do jornal A Gazeta, que está espetacular. Parabéns ao repórter Pablo Rodrigo, parabéns à editora Margarete, muito bem editado o jornal. E assim, se você não adquiriu ainda o jornal A Gazeta, se você não é assinante, é importante ter esse documento, porque é um documento importantíssimo da história de Mato Grosso. O que é que eu mais lamento em tudo isso? Pedro Taques ascendeu rapidamente na política, foi eleito senador, depois foi eleito governador do estado de Mato Grosso, poderia ter perdido a eleição, perder a eleição é normal. Ele poderia também não ter perdido a honra. Eleição se perde, a honra se preserva. O governador Pedro Taques, de combatente de criminosos, hoje vai ser investigado como um criminoso apontado pelos coronéis. O seu primo Paulo Taques, muito provavelmente já denunciado pelo Ministério Público, muito provavelmente se transformará em réu nessa Operação Grampolândia. E eu encerro meu comentário dizendo que a sociedade é Orlando Perry e não os facínoras que botaram o microfone na farda de um coronel para grampear o Orlando para levantar a suspeição. Coisas da cabeça de advogados criminalistas criminosos. É isso.